Olá, bem-vindo à Escola Bíblica do Ministério para a Língua Portuguesa da Segunda Igreja Batista em Richmond, Virgínia. Estamos estudando toda a Bíblia e a lição de hoje cobrirá o livro de 1 Timóteo, que foi escrito pelo apóstolo Paulo e era uma carta ou epístola endereçada a Timóteo, capítulo 1, verso 2. Então, a carta a Timóteo faz parte do que os estudiosos chamam de cartas pastorais, que foram escritas entre 62 e 67 depois de Cristo, que são 1ª e 2ª Timóteo e Tito. Essas cartas pastorais, elas foram endereçadas a pessoas e não igrejas. A data da carta de 1 Timóteo está entre 60 e 63 depois de Cristo, durante a prisão de Paulo em Roma. As cartas pastorais, elas foram escritas na seguinte ordem: 1 Timóteo, Tito e 2 Timóteo. E elas foram escritas no final da vida do apóstolo Paulo. O tema de 1 Timóteo é como proceder como membros da igreja local. Aqueles que desejam trabalhar no reino de Deus precisam ser capacitados para tanto. A primeira capacitação é dada pelo próprio Deus através do seu Espírito Santo. Um outro nível de capacitação é dada pelas instruções contidas em sua própria palavra. Então, na carta a Timóteo, Paulo instrui o seu filho na fé de como trabalhar no reino de Deus. Então, quem foi Timóteo? Timóteo era natural de Listra, na Ásia Menor, filho de pai gentil e mãe e avó judias. Sua mãe se chamava Eunice e sua avó Lóide. Paulo o chama de filho na fé e Paulo circuncidou a Timóteo. Ele circuncidou a Timóteo porque Timóteo era filho de mãe e avó judias, então ele podia resgatar a sua judaicidade. E Paulo não circuncidou a Tito, porque Tito era filho de pai e mãe gentil. Tudo indica que Timóteo era um jovem que pastoreava pessoas idosas. E Deus havia confiado o evangelho a Paulo, que transmitiu a Timóteo, que por sua vez passou adiante a outras pessoas. Então aqui tem uma lição para a gente também. Assim que a gente aprende o evangelho, a gente tem que espalhar. Então a carta que Paulo escreveu a Timóteo é uma carta de pastor para pastor. E Paulo chama a atenção primeiro a falsos mestres. E aqui o que ele ressalva? Ele ressalva o ensino de fábulas e mitos judaicos que faziam parte da tradição oral e que esses mestres estavam dando mais importância do que os escritos sagrados, que a gente chama de Antigo Testamento e eles chamam de Tanar. E genealogias intermináveis, porque quem é interessado em genealogia é o judeu e não o gentil. E Paulo dá várias menções de como seguir o culto, né, na igreja, né? Então a primeira ressalva é quanto à importância da oração, que a igreja tem que orar e permanecer na oração. Aí ele fala sobre o papel da mulher na igreja. Então, nós sabemos que as mulheres judaicas elas já estavam acostumadas com o estilo da sinagoga, o estilo de ensino. E elas aprendiam e elas passavam aos seus filhos, né? A gente sabe disso porque o próprio apóstolo Paulo fala que Timóteo recebeu o ensino das escrituras por sua mãe e sua avó, né? Agora, por que Paulo fala aqui que a mulher tem que ficar em silêncio? Porque as igrejas da Ásia e da Europa, elas tinham um contingente misto, elas tinham gentios e judeus. E os gentios vinham de uma prática que é abominável a Deus. Então, a gente tem que lembrar que a adoração não é simplesmente se ajuntar, cantar e ler a palavra, é um estilo de vida. Então, o estilo de vida tem que ser mudado e, né, parte dessa mudança do estilo de vida estava como se portar na igreja também. Por que essa palavra às mulheres? Vamos lembrar qual era o contexto de adoração na época de Paulo. Muitos templos tinham o que nós chamamos hoje de prostitutas sagradas, né? Prostitutas do templo. Então, era a parte da adoração, do culto pagão, o ato sexual, né? Com as sacerdotisas do templo. E, de acordo com essa prática, elas também se vestiam de modo sensual. Por isso que Paulo fala para elas ficarem quietas e para elas se vestirem de forma modesta, ok?
Aí Paulo fala então sobre a escolha de líderes e suas qualificações. Então aqui ele fala que o líder, tanto o líder da igreja como quem serve, que é o diácono, ele tem que ser marido de uma só mulher, ele tem que conhecer bem a palavra, o líder não pode ser recém-convertido para que ele não fique soberbo, né, para que ele não se orgulhe. E o líder não pode ser dado ao vinho e o diácono não pode ser dado a muito vinho. Ou seja, você não pode ser alcoólatra ou você não pode ser beberrão. E ambos têm que saber como lidar bem e direcionar a sua própria casa. Porque Paulo fala, se você não sabe cuidar da sua própria casa, como é que você vai cuidar da igreja, né? Aí ele fala de outros assuntos, né? Sobre as viúvas. Então, a gente sabe que naquela sociedade, uma mulher que ficava viúva, a tendência era que ela ficasse pobre e miserável. Então, o que Paulo fala? Se essa viúva tivesse filhos ou netos que a pudessem cuidar dela, né, e a sustentar economicamente, era para eles a abraçarem e assim eles estariam colocando em prática a religião. E deixar para a igreja cuidar das viúvas que realmente não tinham quem as cuidasse. E aí a igreja iria abraçar essas pessoas. Segundo comunicado que Paulo fala, ele fala para as viúvas mais novas que elas devem procurar se casar e serem boas gestoras da sua casa, terem filhos, né, ensinar as crianças e tudo mais, né? E deixar para a igreja, então, cuidar apenas das viúvas mais antigas, mais velhas, né? Então ele até recomenda que seja colocado no rol das listas de viúvas as que tivessem mais de 65 anos, porque as mais novas provavelmente iriam se casar e delas não precisariam estar nesse rol de lista das viúvas. Sobre os anciãos, então, entra na qualificação dos líderes, né? E servos e senhores, Paulo fala que você, sendo um cristão, você tem que dar exemplo. Se o teu senhor é cristão, você tem que dar exemplo dobrado, porque você está servindo a alguém que é da mesma fé. Então ele fala dos dois lados, né? O senhor não pode abusar do seu servo e o servo tem que fazer tudo por amor e tudo como se estivesse fazendo para Deus, né? Porque o seu senhor também é da mesma fé. E dos perigos da cobiça, né? Para a gente fugir da cobiça. Então, o Senhor nos capacita para servir no seu reino. Essa é a primeira lição. Paulo, ele treinou Timóteo, que ele chamava de filho na fé. Aí nós temos que fazer uma pergunta para nós. Como nós nos posicionamos hoje? Será que nós estamos esperando o chamado de Deus como se fosse uma coisa no futuro, assim, né? Eu não sei, um dia Deus me chama para fazer alguma coisa? Ou será que nós estamos sobre treinamento para servir? Ou seja, a gente já sabe que Deus nos chamou, que Ele nos capacita e nós estamos treinando para melhor servir no reino? Ou você está preparando a próxima geração e você está, como Paulo treinou Timóteo, você está treinando outra pessoa? Eu espero que nós estejamos em uma dessas duas categorias, a 2 e a 3. Que nós a gente já sabe que Deus nos chamou, nós já sabemos qual é o chamado que Ele tem para a minha vida e para a sua vida e a gente está ou nos preparando para servir melhor ou preparando o próximo e transmitindo conhecimento para a nossa próxima geração. Amém?